TV O Repórter, a TV web da sua cidade. Oferecimento Avipec Comércio e Representação de Produtos Avícolas. Exclusivo fornecedor de pintainhos de um dia para corte e postura. Raças caipiras e codornas. Sementes fertilizantes, farmácia veterinária, produtos para pets, completa linha de rações e concentrados. Artigos para pesca e selaria. Carabinas de pressão, marcas Rossi e CBC. Roçadeiras na caixa e ferramentas em geral. Em 2 endereços para melhor servi-los. Loja Matriz BR 116 Pinheirinho. Telefone 41 3346-5544 e Loja e Fábrica, Avenida Nicola Pelanda, 4475. Umbará, telefone 41 3348 1255, Curitiba, Paraná. Em breve, nova fábrica de rações em Araucária. Visite nosso site www.avipecprodutos.com.br. Assim faz. Associação Comercial e Industrial de Fazenda Rio Grande. Rua César Carelli, telefone 3627-1958. Autoelétrica Eucaliptus. Avenida Paineira, telefone 3604-1579. NASA Motopeças. Avenida Carlos Eduardo Nicheli, 1126. Telefone 3627-6868. Revelar Imobiliária. A primeira grande imobiliária especializada em Agudos do Sul. Fone 041 3333 0028. Quarta sessão ordinária do primeiro período legislativo, aos 12 dias do mês de março do ano de 2013. Havendo um quórum legal sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Passo a palavra para a secretária e faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da terceira sessão ordinária do primeiro período legislativo. Aos 5 dias do mês de março do ano de 2013, às 19 horas, na presença dos novos vereadores, o presidente declarou aberta a sessão sob as bênçãos de Deus. Foi lida e aprovada a ata da sessão anterior. Para a ordem do dia foi colocada em única votação, indicação 13/2013, da autoria da vereadora Larissa, a qual solicita a construção de nova lixeira com tampa na esquina do Parque Municipal André Félix, que a lixeira é localizada no trevo entre as ruas Manuel Pires Pereira e Cândido Ribas Pires, seja desativado e no local seja construído um canteiro de flores. Que sejam distribuídos recipientes grandes para depósito de lixo, a fim de que os moradores possam armazenar seus lixos domésticos até que o caminhão faça a coleta. Indicação 15/2013, da autoria do vereador José Mauri, solicita cobertura nos pontos de ônibus escolares em todas as localidades do município. Pedido de informações 1/2013, da autoria da vereadora Larissa. Solicita ao prefeito para que determine ao setor competente o envio da relação de servidores efetivos, terceirizados, empregados públicos, estagiários e comissionados por departamento e suas respectivas funções. Todas as proposições foram aprovadas por unanimidade. Em votação do primeiro turno, projeto de lei 4/2013, autoriza o chefe do Poder Executivo a firmar convênio com a APAEG Agudos do Sul. Projeto 5/2013, autoriza a abertura de crédito adicional especial, usando os recursos de superávit financeiro do programa PAR, Plano de Ações Articuladas do MEC. Ambos foram aprovados por unanimidade. Na palavra livre, o vereador Alcide agradeceu a presença de todos, mas justificou os motivos pelo qual não apresentou indicações à sessão. Diz que já havia feito 11 indicações e nenhuma foi atendida, sendo que algumas são simples de ser realizada. Ainda lembrou que nem respostas recebeu do Poder Executivo. Assim, diz que vai esperar a realização de algumas indicações para depois voltar a solicitar. Larissa parabenizou todas as mulheres pelo seu dia e lembrou que representa a todos na Câmara. Disse que sente orgulho por existirem mulheres que lutaram e conquistaram espaço na política e que prova disso é que nosso país atualmente é governado por uma mulher. Ressaltou que o projeto que trata dos recursos do PAR não veio com regime de urgência e mesmo assim os vereadores aprovaram para contribuir com o avanço do município. Da mesma forma, o prefeito deveria dar prioridade e atenção às indicações dos vereadores.
Agradecer a presença dos representantes do Jornal Regional e o repórter. O presidente Bisotto agradeceu a presença de todos e convocou os vereadores para uma sessão extraordinária com pedido de recesso de 30 minutos para a votação do segundo turno dos projetos 4 e 5 de 2013. Nada mais citar, com a próxima sessão ordinária para o dia 2 de março de 2013, terça-feira, 19 horas, e encerrou a presente sessão. Após a discussão e votação, segue a assinatura, senhor presidente. Está em discussão a ata da sessão anterior, senhores vereadores, vereadora. Terminada a discussão, está em votação. Vereador que aprova, permanece como está, contrário, se manifesta. Declaro aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Passo novamente a palavra à secretária para que faça a leitura do expediente. Primeiro, um informativo do prefeito municipal apenas a respeito da formalização de convênio entre o DR e o município de Agudos do Sul, tendo por objeto a execução do serviço de terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obras de áreas correntes, sinalização e serviços complementares. Para a execução do contorno de Agudos do Sul, com extensão dentro do município de 762,65 metros, no valor de R$1.964.553,42. Ofício 34/2013, também da Prefeitura Municipal. Em resposta ao requerimento 1/2013 do ilustríssimo vereador Márcio Render, informamos que encaminhamos a Procuradoria Municipal para estudos quanto à possibilidade do atendimento requerido, pois entendemos ser de grande importância as pessoas beneficiadas. Sendo assim, estaremos comunicando o mais breve possível a esta Casa de Leis a resposta final do requerimento. Antônio Gonçalves da Luz, Prefeito Municipal. Ofício 35/2013, resposta à indicação 3/2013, do ilustríssimo vereador José Maria Lacerda. Informamos que estaremos realizando a substituição das lâmpadas de iluminação pública da rua que dá entrada à localidade de Lagoa dos Pretos nesta semana, pois a morosidade se deu devido ao processo licitatório ser somente finalizado nesta semana e assim firmado o contrato com a empresa vencedora. Antônio Gonçalves de Luz, Prefeito Municipal. Ofício 36/2013, resposta à indicação 1/2013, do ilustríssimo vereador José Milton Bisotto. Informamos que estaremos realizando a manutenção da via que dá acesso ao secador do São Rufino Breve, o mais breve possível, pois devido ao mau tempo constante vem dificultando os trabalhos de manutenção, pois são inúmeros os pontos precisando dos serviços. Ofício 37/2013, resposta à indicação 2 do vereador José Maria Lacerda. Informamos que estaremos esta quarta-feira em reunião com o diretor do DR e estaremos reivindicando o pedido da lombada na entrada da comunidade de Lagoa dos Pretos. Ofício 38/2013, resposta à indicação 4, também do vereador José Maria Lacerda. Informamos que encaminhamos a Secretaria Municipal de Saúde para o levantamento de dados da viabilidade no atendimento do horário do referido ônibus, então logo isso seja realizado, informaremos a esta Casa de Leis. Ofício 39/2013, resposta à indicação 13 da ilustríssima vereadora Larissa Mara Maqueto Martins. Informamos que encaminhamos o pedido à empresa responsável pela coleta para a viabilidade de dispor containers nos referidos locais. Quanto aos demais pedidos, estamos verificando custos para o possível atendimento. Então, logo sejam realizados, estaremos informando esta Casa de Leis. E, por fim, ofício 40/2013, resposta à indicação 15, do ilustríssimo vereador José Maria Lacerda. Informamos que o município pretende colocar coberturas no maior número de pontos possíveis, onde serão tomadas as medidas necessárias para que sejam iniciadas as obras de construção o mais breve possível. Na oportunidade, apresento Vossa Excelência, votos de elevada estima e consideração, Antônio Gonçalves da Luz, Prefeito Municipal. Seriam esses os expedientes, senhor presidente.
turno, a pedido da vereadora Larissa, chamamos o senhor José Victor. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, público presente. Pastor e coordenador da missão José Victor, e dizer já de antemão que todos sabem que está em tramitação dentro da Câmara o convênio com a missão SOS Vida, que é uma entidade que presta serviços no auxílio a dependentes químicos. É uma casa de recuperação, no caso. Então, por perceber que existem inúmeras dúvidas, né, mesmo com o encaminhamento do plano de ações da missão, eu resolvi convidá-lo, né, assim, quase que de última hora, mas eu agradeço a presença. Então, eu gostaria de fazer algumas perguntas e também quero dizer aos nobres vereadores que não sou só eu que posso fazer perguntas, né? Quem tiver dúvidas também aproveite o espaço e o tempo que o pastor está à disposição. Então, em primeiro lugar, eu queria perguntar qual que é o tipo de tratamento dado na entidade. Eu vou perguntar uma, né, de cada vez, aí você responde e a gente vai, tá bom? Nossa entidade, ela tem, né, com o benefício de poder ressocializar novamente, né, o dependente químico e alcoólatra que chega até a nossa entidade, da seguinte forma, seguindo ele o padrão, né, evangélico, seguindo baseados bíblicos, né, na parte teórica da manhã e na parte à tarde, toda a parte operacional, cuidando do tratamento entre si do início até o término de 9 meses. Uma outra dúvida que surgiu: existe algum acompanhamento de algum profissional da área da saúde né, com os pacientes, com os internos? Então, por isso mesmo é que estamos aqui, né, trazendo esse projeto até essa casa, né, de lei, para que assim nós possamos continuar e firmar aquilo que temos como voluntariado hoje, né. O valor é, obviamente, né, quase impróprio para que se consiga, né, pessoas dentro do padrão que a casa, né, precisa, porque o valor seria altíssimo, né, de psicólogo, médico, e por isso nós trabalhamos com voluntarismo e até mesmo com a ajuda da própria parte da saúde do município. Se eu estiver indo muito rápido e os vereadores tiverem dúvida, podem interromper também. Eu acho que eu vou fazer o resto das perguntas e aí você dá uma, né, abrange geral. Então, eu gostaria de saber também quais são as principais atividades que os internos desenvolvem na casa. E aí você tocou na questão da parceria com a prefeitura, né, não só no convênio, mas também no uso dos serviços da Secretaria de Saúde. Então, aí eu gostaria de saber, pelo que eu vi no plano de ações, agora vão ser disponibilizadas 4 vagas para pessoas do município. Então, além dessas atividades que os internos exercem, né, desenvolvem na casa, qual que é o critério, qual será, né, o critério de seleção né, para que o município ocupe essas 4 vagas, e se existe alguma relação com a Secretaria de Saúde, você mencionou, né, mas eu gostaria de saber assim mais profundamente, e também no caso assim, que a gente sabe de inúmeros casos aqui do município, né, então se chega um dependente, né, chega, né, uma pessoa com problemas na Secretaria de Saúde, qual é o procedimento que a Secretaria deve tomar? Todo o plano de ação que nós colocamos mediante, né, ao projeto, ele qualificou 4 vagas pela necessidade daquilo que proporciona o valor. Então, é óbvio que, se for necessário muito mais, a casa sempre esteve, como está até hoje, disponível, né, a área de saúde e também a área social, né, da assistência social do município. Então, essas 4 vagas, ela simplesmente é qualificada para que o projeto em si esteja dentro daquilo que vem, né, para a casa receber, né, mas claramente nunca foi isso.
né? A gente sempre recebeu acima de 4 vagas do município, a gente sempre ajudou e estamos ajudando até hoje, né? Em prol de pessoas que estão aqui e de pessoas que não permanecem aqui, que são transferidas para outra casa também, por causa, né, da convivência do município. Então nós temos resultado de pessoas, né, moradores daqui, que saíram e estão muito bem hoje, graças a Deus. E as atividades que eles exercem? Do trabalho da nossa comunidade, ela se inicia ao despertar 7 horas, das 7h30, né? Das 7 às 7h30 é a hora de higiene pessoal, das 7h30 às 8 horas eles têm um período de oração com eles mesmos, né? Cada um, e depois das 8 às 8h30 eles partem para a hora do café, das 9 horas da manhã, das 8h30 às 9 horas, meditação, depois uma palavra, né, bíblica, através, né, temos evangélicos para que possam, né, entender que é só a pessoa, né, de Deus que possam libertar a eles, não há outro meio, né, e logo após essa palavra eles têm a parte, né, de higiene pessoal deles, limpar quarto, limpar a casa, né, e no período da tarde fazer a manutenção da chácara com eles convivem. Seguindo também, vereadora, né, que 3 vezes na semana eles fazem parte, né, não obrigatório de um culto, né, de uma igreja onde eles têm, né, como denominação a casa tem a cobertura da comunidade Cristo é Verdade, a qual eu também sou pastor, e não são obrigados, mas aqueles que querem, 3 vezes na semana fazem parte dessa comunidade também. Conheço e já participei até de algumas atividades na casa, e gostaria de saber se algum vereador tem alguma dúvida, né, com relação às atividades da casa e também com relação à utilidade do recurso. Ok. Tá bom? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, todos presentes na casa. Uma dúvida que eu fiquei, que eu não entendi a sua resposta, pastor, foi o acompanhamento do psicólogo, por exemplo. Qual foi a última vez que teve um acompanhamento de um psicólogo? A nossa psicóloga, ela vem diretamente de Curitiba, né, do Centro de Saúde do Boa Vista, né, e ela vem a cada 15 dias, ela está aqui conosco para poder, né, num serviço voluntário. Infelizmente, ela poderia estar toda semana, mas a casa não disponibiliza ainda de recursos para poder transitar, né, ou seja, né, as despesas pessoais, que seria o básico dela, e esse esforço vem diretamente dela, né, porque o custo de uma profissional nessa área, eu creio que aqui todos devem de saber mais ou menos quanto que é, e hoje é impossível para a comunidade poder arcar com uma psicóloga. E o número de internos que possui hoje, que são do município? Hoje nós temos 2 alunos do município aqui conosco e 3 na comunidade Casa de Davi, em Colombo. 5 pessoas. Então a maioria são de fora? A maioria não, né? Seriam... Tem quantos anos? 22. 22, temos 2 de agudos, dos 22 tem 20 que veio de fora. 5 de agudos. 5 de agudos e 15 que veio de fora. Isso. E esses 15 que vieram de fora, eles colaboram com alguma coisa? Não, senhor. Não colaboram? Não. A nossa entidade, ela trabalha de uma forma hoje, da realidade, com mais de 70% de vaga social. Infelizmente, essas pessoas que estão, né, envolvidas com essa substância química e tanto alcoólatra, elas vêm já de roda de família, elas vêm totalmente abandonadas, né, de princípios trabalhistas, porque abandonaram tudo, e infelizmente quando chegam ali elas são novamente restauradas para conseguir novamente uma posição social nas suas vidas. Mas alguns que tiverem, se a família quiser, pode colaborar. Com certeza. Nenhuma, né? Com certeza. Na verdade, a entidade, ela trabalha, né, das suas vagas, que são, né, 32 vagas, né, ela trabalha com 22 sociais e com 10 para que pessoas possam contribuir voluntariamente, né? E isso não é estipulado nem obrigado. A família que pode, ela nos dá uma ajuda, né, voluntária, ou seja, com cesta básica, né, da forma que ela pode, porque não é exigido, né, porque da maneira que chega não tem como exigir mais nada. Essa é a forma do trabalho. Eu só gostaria também de lembrar que a nossa entidade, além de estar, né, já há 5 anos, para o 6º ano que eu estou aqui, ela sempre teve um intuito de somar com o município.
sempre teve o intuito de fazer o melhor para esta cidade. E a comunidade Missões Face Vida nunca veio para trazer transtorno algum. E é claro que hoje, se você caminhar nessa cidade, você vai ver até pessoas que estão trabalhando, que estão fazendo serviços na comunidade, ou seja, no nosso município, que foram frutos daquela casa. Né? Pessoas que estão muito bem, que estão bem desenvolvidas, que estão hoje gerando serviço, estão dando emprego, né, ao município, por ter passado por aquele lugar. Eu quero lembrar que a casa também ela não trabalha sozinha, ela trabalha em prol de ajudar o município. Nós ajudamos o setor rodoviário, ajudamos a assistência social, ajudamos a PAI, inclusive estamos com 3 meninos fazendo horta e pintura lá, desde já um mês, né, do ano passado, estamos terminando agora, então o nosso intuito é ajudar. Por isso é que nós precisamos desse convênio, a qual vai nos ajudar muito em algumas áreas que estamos passando grandes dificuldades. Né? Então, em casa, eu quero aqui convidar os novos vereadores e a vereadora que já conhece, né? Para que estejam visitando, para que possam ver a realidade. Todo o nosso recurso vem através de doações. Né? Toda semana eu saio 3 vezes até a cidade de Curitiba, né? E não há vergonha nenhuma de falar, em buscar em restaurantes, em convênios com o SESC também, que nos dá alimentação, o SEASA, né? Que tem o patrocínio da SEASA Amiga, que recolhe, né, suas verduras e distribui para as entidades. Então, 3 vezes na semana eu me desloco daqui para lá para buscar a nossa alimentação. E por isso é de grande ajuda esse convênio. O pastor Javanto. Senhor presidente, de minha parte está encerrado. Eu quero agradecer e espero que tenha colaborado, né, a participação do pastor na tribuna, as perguntas da gente, que tenham colaborado para esclarecer um pouco mais o trabalho, né, e para clarear também a nossa posição agora na sequência, né, sobre o convênio. Obrigada, professor. Obrigado, senhor presidente. Estava pesquisando também, quero trazer a realidade dos vereadores e da nossa vereadora, que na revista Veja, uma reportagem da Cássia Medeiros, diz que mais de 900 mil pessoas hoje passam pelo problema da dependência química. E no Brasil, segundo, a Previdência Social, a cada 3 horas há pessoas afastadas do trabalho devido à dependência química. E lembrando que o nosso município hoje, ele não está distante disso, porque nós temos visto crescimento na área da dependência química do município. Então é de grande, aproveito, eu vejo que não sou eu que posso defender meu peixe, como diz, mas eu creio que é de grande proveito o município poder exercer uma casa que está regularizada, que tem toda a sua intenção de poder ajudar essas pessoas, porque cresce a cada dia e não vai ser diferente no nosso município. Provavelmente nós também vamos passar por esse problema. Então, que Deus abençoe a todos e muito obrigado. Pelo esclarecimento. Passamos para a ordem do dia. Estou com a palavra o Dr. Nelson. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, pessoas presentes na plenária. Na ordem do dia hoje, senhor presidente, nós temos um pedido de convocação do secretário e certas indicações, mais 4 projetos de lei para serem discutidos e votados em primeiro turno. Pela ordem, pedido de convocação número 1 de 2013. Vereadora Augusta Martins, nos requer ser submetida para o seguinte pedido de convocação. Convocar-se o secretário municipal de Obras e Urbanismo, o senhor Braulio Gonçalves da Luz, para comparecer na sessão ordinária da Câmara a ser realizada na próxima terça-feira, dia 19 de março, a fim de prestar os seguintes esclarecimentos. Sobre dúvidas na aprovação de novos loteamentos particulares do município. Segundo, convênio com o Ministério do Desenvolvimento Agrário referente à aquisição de equipamentos para a recuperação das estradas vicinais. E terceiro e último, situação atual da planta genérica de valores. 11 de março, a senhora vereadora Larissa Martins. Está em discussão
o pedido de convocação da vereadora Larissa. Senhores vereadores, vereadora. Acredito que o pedido por si só já explica mais, aproveitando a palavra, eu tenho inúmeras dúvidas. Eu tentei conversar com o secretário informalmente na semana passada e não consegui, devido ao trabalho dele ser geralmente no interior, né? Então eu achei melhor fazer um pedido oficial e, ao mesmo tempo que ele esclarece as minhas dúvidas, também pode esclarecer dúvidas dos outros vereadores, né? E são assuntos que tem prazo e, na verdade, já está saturando, assim, né? Como a questão da planta genérica de valores, a questão desses lotamentos novos, que a gente não sabe a regularidade deles ou não. Então, é urgente mesmo, né? Eu espero que o secretário atenda a convocação e que a gente consiga, o quanto antes, solucionar alguns desses problemas. Obrigada, senhor presidente. Terminada a discussão, está em votação o pedido de convocação da vereadora Larissa. O vereador que aprova permanece como está, contrário se manifesta. Declaro aprovado por unanimidade o pedido de convocação do número 1 de 2013. Indicação número 16 de 2013. Vereadora Larissa Martins requer seja submetido ao plenário a seguinte indicação. Oficiar-se prefeito no sentido de que viabilize a contratação de empresa para a confecção de placas indicativas de denominação de ruas, de localidades ou de bairros e demais locais públicos e placas de sinalização de trânsito. Justifica informando que a falta dessas placas torna difícil a localização de endereços, assim como de estabelecimentos públicos, ainda que seja um município pequeno, mas necessita de organização. A solicitação das placas de trânsito se justifica pela ausência das mesmas em diversas vias públicas do município, principalmente na área rural. 11 de março, vereadora Larissa Martins assina. Está em discussão a indicação da vereadora Larissa, indicação do número 16 de 2013, senhores vereadores, vereadora. Todos já devem ter percebido que existe uma ausência de placas indicativas, não só placas obrigatórias de trânsito, mas também placas indicativas de locais, né? Por exemplo, é comum estarmos em alguns municípios e vermos placas que indicam onde é a prefeitura municipal, onde é a câmara municipal, ou para que sentido é determinado bairro ou região. Então, essa intenção é principalmente para pessoas que visitam o município, porque quem mora aqui sabe, né, muito bem onde ficam cada departamento público e cada local, cada bairro. Mas o município deve estar preparado para receber pessoas, né, e também uma questão de organização. Então, se hoje alguma pessoa, né, de qualquer região vem para cá que não conhece um pouco do município, talvez até ache dificuldade, por menor que seja, deixar a câmara. A gente já teve casos assim, né, de pessoas que não acharam a câmara, que ficaram rodando aí e tal, e assim como também as localidades do interior, que o nosso interior é bem grande, bem extenso, e na época houve algumas placas, né, indicativas, né, dizendo, né, apontando para aquele local, qual estrada seguir para chegar em determinado lugar, pavão grande, pavãozinho e assim por diante. Então, eu acho que essas placas elas são importantes, deveria ser revisto isso, e sem contar também a questão das placas que denominam a rua. Em todo projeto de lei que a gente faz aqui na Câmara, denominando alguma via pública, a gente solicita, né, que seja providenciada a placa indicativa. E desde que eu assumi no mandato passado, eu nunca vi isso ser concretizado. E é a lei, né? A gente aprova aqui uma lei, na verdade. E essa lei ela não vem sendo cumprida faz anos, né? Então, eu não sei qual seria a melhor providência para a Prefeitura, né, para o Executivo tomar, mas deve ser tomada uma providência. Até porque a gente tem possibilidades grandes de ter um serviço de carteira no município, e um dos pré-requisitos para isso é que as ruas sejam denominadas, né? Então envolve não só o enquadramento das ruas, né, o reenquadramento, mas também a denominação das ruas por placa.
Eu espero que o Executivo dê devida atenção para esse requerimento, porque ele afeta inúmeros serviços do município, não só uma questão de organização, mas também o visual do município e assim por diante, outras coisas também, né? Acho que seria isso. Obrigado, senhor presidente. Terminada a discussão, está em votação a indicação do número 16 de 2013 da vereadora Larissa. Vereador que aprova permanece como está. Vereadora contrária se manifesta. Declaro aprovado por unanimidade a indicação da vereadora Larissa. Indicação número 17 de 2013, apresentada pelo vereador José Mauri Lacerda. Requer seja submetido ao plenário a seguinte indicação. Oficiais do prefeito no sentido que determina o setor competente da prefeitura a construção de uma rampa com corrimão na entrada do mini posto de saúde da localidade de Lagoa dos Pretos. Justifica a solicitação informando que a maioria dos usuários são idosos e por se tratar de um barranco os mesmos encontram dificuldades no acesso. 11 de março, assina o vereador Mauri Lacerda. Está em discussão a indicação do número 17 de 2013 do vereador José Mauri Lacerda. Senhores vereadores, vereadora. Terminada a discussão, está em votação. Vereador, vereadora que aprova, permanece como está, contrário se manifesta. Está aprovado por unanimidade a indicação do vereador José Mauri Lacerda. Indicação número 18, apresentada pelo vereador José Hamilton Bisotto, que requer ser submetido ao plenário a seguinte indicação. Oficiais do prefeito no sentido que determina o setor competente a construção de ponto de ônibus com cobertura na estrada de Taboão, em Rio da Várzea, em frente ao antigo bar do Miguel, como o local é conhecido. 11 de março de 2013, assina o vereador José Hamilton Bisotto. Está em discussão a indicação de número 18 de 2013, requerido por mim mesmo, presidente. Lá é um ponto de ônibus onde várias crianças, uma porção de crianças que tomam ônibus escolar lá. Primeiro tinha o abrigo do bar que eles sacudiam da chuva, né? Agora o bar fechou e o rapaz cercou, fez cerca em volta e não tem mais o abrigo. Então tem que fazer um ponto com cobertura. Terminado a discussão, está em votação a indicação número 18 de 2013. Vereador que aprova, a vereadora permanece como está, contrário se manifesta. Declaro aprovada a indicação do número 18 de 2013. Minha autoria. Indicação número 19, também do vereador José Hamilton Bisotto, requer ser submetido ao plenário a seguinte indicação. Oficiais do prefeito para que determine o setor rodoviário estudos que viabilizem uma solução para o alagamento que ocorre na rua principal de Rio da Várzea, em frente ao depósito de areia local. Justifica, dado que são inúmeras as reclamações da população, pois o referido alagamento dificulta a passagem de motocicletas, automóveis e especialmente de pedestres. 11 de março de 2013, vereador José Hamilton Bisotto. Está em discussão a indicação do número 19 de 2013. Essa rua é uma estrada, é uma rua, mas é uma estrada rural que vai para o Taboão, né, na comunidade de Taboão. É ali na próxima, já a entrada, ali no que sai da PR-419, na entrada ali uns 300 metros. Acho que tem uma manilha entupida e está dando um alagamento lá que chega a 40, 50 centímetros de água na estrada, né? Então tá deixando o pessoal sem poder passar a pé ou até de carro conforme a quantia de chuva. Então estamos mandando uma indicação para que o setor tome as providências. Terminada a discussão, está em votação a indicação do número 19 de 2013 de minha autoria. Vereador, vereadora que aprova, permanece como está, contrário se manifesta. Declaro aprovada a indicação por unanimidade. Indicação número 20, também do vereador José Hamilton Bisotto, requer seja submetido ao plenário a seguinte indicação. Oficiais do prefeito no sentido que determina o setor competente pelo serviço de iluminação pública o que segue. Primeiro, substituição de lâmpadas de iluminação pública na estrada de Água Comprida,
na esquina que dá acesso para a residência do senhor Olivírio Melo. Segundo, implantação de iluminação pública na rua Raulino Batista Fagundes, no centro do município, em frente à residência da senhora Catineri Alves Guerreiro. 11 de março de 2013, vereador José Milton Bisotto. Está em discussão a indicação do número 20 de 2013, da minha autoria. Já feita a leitura pelo doutor Nelson, acho que todos conhecem, né, esse ponto de iluminação. Eles estão, acho que aconteceu alguma improviso, eles não estão funcionando. Eles estão queimados, o que acontece. Então estamos pedindo a troca, por exemplo. Terminada a discussão, está em votação. O vereador que aprova permanece como está, contrário que se manifesta. Declaro aprovada a indicação do número 20 de 2013, da minha autoria. Por fim, a indicação número 21 de 2013, apresentada pelo vereador Renato Wojciechowski. Requer seja submetida ao plenário a seguinte indicação. Oficiar-se o prefeito no sentido que determina o setor rodoviário a substituição de manilhas quebradas na estrada principal de Sobrado, próximo ao Recanto do Suta, como o local é conhecido. 11 de março, vereador Renato Wojciechowski. Está em discussão a indicação do vereador Renato Wojciechowski, indicação do número 21 de 2013, senhores vereadores e vereadoras. Essa indicação era bem numa curva, então ela quebrou uma manilha, então tem um perigo muito grande se o motoqueiro vai corrido, vai cair dentro, tem um buraco mais de 50 centímetros, então tinha que acionar o setor rodoviário para ir fazer aquilo lá, né? Senão é muito perigoso cair o motoqueiro lá e se acidentar. Para variar, Terminada a discussão, está em votação a indicação do vereador Renato, indicação do número 21 de 2013. Vereador que aprova, vereador permanece como está, contrário se manifesta. Declaro aprovada a indicação do vereador Renato Wojciechowski. Agora passamos à apresentação dos projetos que vão ser discutidos e votados em primeiro turno de discussão e votação. Primeiro, pela ordem, projeto de lei originário aqui da própria Câmara, número 2/2012, apresentado pelo vereador João Coelho Sobrinho, que propõe a denominação de Rua Major Ercílio Lúcio da Silva, a via pública sem denominação própria, localizada na localidade de Ribeirãozinho, com início em frente ao Bar do Gusto e término em frente à cancha de rodeio André Félix. A Comissão de Constituição e Justiça exarou parecer nos seguintes termos. A comissão é a única competente para exame dessa matéria. O vereador proponente apresenta a proposição de referência, indicando que se denomine a via pública existente na localidade de Ribeirãozinho, ainda sem denominação própria, que inicia em frente ao Bar do Gusto, em frente à cancha de rodeio André Félix. A proposição em causa insere-se no rol das atribuições dos vereadores, em razão do que está em condições de ser discutido e votado pela Câmara. Assim sendo, a Comissão de Constituição e Justiça opina no sentido que a proposição está em condições de ter o seu mérito apreciado pela Casa. 12 de março, assinam o vereador Renato Wojciechowski, presidente, vereador Márcio Jandra, vice-presidente, e vereador João Coelho Sobrinho, membro da comissão. Já com o parecer da comissão, feita a leitura pelo Dr. Nelson, está em discussão a proposição do vereador João Coelho. Primeira discussão. Eu só gostaria de uma confirmação. Essa rua é a rua desse loteamento novo que estão fazendo? É, o loteamento novo. Ah, tá. Então, não, é só para antecipar para o pessoal que, na verdade, esse loteamento está irregular ainda, né? Mas... Não, está irregular porque... É o nome... Se não tiver o nome da rua, né? Então a Copel não liga a luz e a Sanepar não liga a água, né? Ah, sim, não, mas é que ele é na zona rural
E tem a regularidade da questão da rua, né, para que seja feita a ligação de água e luz, mas também deve haver a regularidade do loteamento em si, né? Mas isso já está regularizado, velho? Já tem um mapa, tudo? Que ter o mapa não significa que ele está registrado na prefeitura, então... Tem que ter o registro novo da escritura, para constituir um condomínio para dividir os lotes onde é feito o condomínio, no caso. Se não tiver um registro novo da escritura, como lá na área urbana, eu acredito que ele não vai ser tão fácil, por ser uma área rural, né? Então acho que vai ser meio difícil de conseguir regularizar o loteamento. Existem outros aqui com os mesmos problemas na cidade. E é difícil de fazer loteamento. Pode ser feito vendido com um contrato de gaveta, uma coisa informal. Aí pode ser feito. Aí você já não tem conhecimento. Assim. É só que na realidade, né, a rua pode ser oficializada. Daí a rua não tem nada com o loteamento, né? Então, a rua, isso aí, essa indicação dele é válida. Então tem. Por exemplo, o loteamento ele está irregular, né? E daí depende, né? A prefeitura que tem de intervir, né? Mas a Copel vai instalar a luz até a rua. O senhor João não está colocando a rua de dentro do condomínio, de dentro do loteamento. Então vai ser feita a rua da frente, né, senhor João? Não, já tem. A rua dentro do loteamento. Ah, tá, entendi. Se tiver o logo da rua, então, né? Porque, por exemplo, se foi oficializado, colocar, né, foi aprovado a rua e tal, então daí mais tarde, que claro que nem você falou, o loteamento aí na área rural não é fácil de conseguir. Mas aí a gente tem que ver a planta então, né, pra gente aprovar o nome da rua, né, pra saber como é que tá junto à prefeitura essa área da pessoa, né. Eu acho que teria que fazer assim, né, senhor presidente. Não tenho conhecimento agora como é que vai funcionar isso. Eu entendo que o fato de batizar a rua, né, não vai alterar em nada a situação do imóvel, né? Vai denominar a rua, né? Apenas isso. No caso, denominar a rua não acaba tornando ela pública? Não torna ela pública? Sim, torna ela pública? No caso, torna sim, porque daí depois por via do... Se é ligado a luz e água, né? É para ter... para a Copel poder fazer e a Sanepar também, né? Então, porque a maioria, se não tem nome, daí às vezes eles não ligam, né? Então, depende, né? Porque isso aí, conforme o setor, né? Liga sem ser oficializado o nome mesmo da rua, né? O seu João não estava com a estrutura, mais mapa aí, credenciado, Não tem esse conhecimento, cara. Ele só que ele me deu o mapa e a escritura, ele mandou fazer o requerimento. Eu não sou a favor, que assim, porque eu acho o seguinte, eu tenho uma área grande ali, eu vou abrir uma rua no meio da minha área e eu vou pôr na Câmara para nós colocar o nome de rua nela. Eu acho que isso aí a gente tem que ter o consenso da prefeitura e saber como é que está a área da pessoa, né? Como é que está a documentação dele, para depois colocar o nome de rua. E o doutor falou que não tem nada de mais colocar o nome da rua, mas ali não é uma rua, é uma propriedade particular onde ele achou necessário fazer um loteamento. Entendeu? É isso que eu acho que tem alguma controvérsia. É uma área particular que ele achou melhor fazer um loteamento para vender os lotes. Mas não é uma rua, rua é a rua da cidade, lá não é. Mas uma pergunta ao vereador seu João Coelho, essa rua ela já está ligada à rua principal do vereador? Já está aberta, já. Já está aberta, já. Não pode ser denominada. Agora sobre ele vender, isso aí. Eu não acho também 100% correto, mas também não é totalmente errado, porque eu já vejo o seguinte, não se denominar é impor um castigo às pessoas que lá residem. E é pressuposto básico de qualquer loteamento, né, ou de constituição de condomínio na área rural, a doação das áreas de rua, mais alguma área para reserva municipal, para escola, para posto de saúde, enfim, para abrigar serviços públicos municipais. Então, hoje ou amanhã, seja lá o dia que for, vai ser regularizada, ela vai
se tornar pública, né? E o fato de ser denominada, eu não entendo que está tornando a rua pública, não está dizendo isso a lei, né? Terminada a discussão, está em primeira votação. Vereador que aprova, permanece como está. Contrário, se manifesta. Eu vou me abster, senhor presidente. Eu também vou, porque eu trabalho com isso, senhor presidente. Eu sei a dificuldade que é de abrir uma rua para fazer um loteamento. Declaro aprovado por 6 votos favoráveis e 2 objeções. Em primeira votação. Projeto de lei CM número 3, 2013, apresentado pelo vereador Valdir Cardoso de Almeida, também denomina como Rua Celso Antônio Gonçalves da Luz, a via pública sem denominação, com 200 metros de extensão e 6 de largura, localizada no centro do município ou da cidade, iniciando próximo da oficina mecânica do Giovanni, em frente à residência de Gregório Pires, e termina em frente à residência do senhor Silvio Cruz. A Comissão de Constituição e Justiça deu parecer com o seguinte teor: o vereador proponente apresenta a proposição de referência indicando que se denomine a via pública existente na área central da cidade, ainda sem denominação própria, com 200 metros de extensão e 6 de largura, que se inicia próximo da oficina mecânica do senhor Giovanni, em frente à residência do senhor Gregório Pires, e termina em frente à residência do senhor Silvio Cruz. A proposição insere-se no rol das atribuições dos vereadores, em razão do que está em condição de ser discutida e votada. Diante disso, a Comissão de Constituição e Justiça opina no sentido que a proposição está em condições de ter seu mérito apreciado pela Casa. 12 de março, assina o vereador Renato Wojciechowski, presidente, vereador Márcio Jandrei, vice-presidente, vereador João Coelho Sobrinho, membro. Está em primeira discussão a proposição do vereador Valdirzinho, que nós conhecemos, né? Essa rua ali não tem luz, não tem água, não consegue puxar sem pôr o nome nessa rua ali. Então nós estamos pedindo isso aí para eles conseguirem levar água lá em cima na última casa que é do Silvio Cruz. Isso aí, isso. Obrigado. Pelo menos para dar o endereço da rua, né? Senão não tem nem endereço, né, vereador? Terminada a discussão, está em primeira votação a proposição. Vereador que aprova, vereador permanece como está, contrário, se manifesta. Declaro aprovado por unanimidade em primeira votação. Primeiro turno. Projeto de lei proposto pelo prefeito municipal do número 3, 2013, que propõe autorização para, que pede autorização para firmar convênio com a entidade SOS A Vida no valor de R$18 mil, já foi apresentado e foi analisado pelas comissões, cujos pareceres têm o seguinte teor. Comissão de Constituição e Justiça. O prefeito encaminha à Câmara projeto de lei solicitando autorização para firmar convênio com a entidade associativa Missão SOS A Vida de Agudos do Sul, no valor de R$18 mil, para viabilizar ajuda financeira à referida entidade associativa, para auxiliar o custeio das despesas de consumo de energia elétrica e alimentação, em conformidade com os objetivos enumerados no plano de trabalho apresentado pela mesma entidade. O projeto contempla a obrigação da prestação mensal de contas, com que fica assegurada a destinação dos recursos para as finalidades previstas no plano de trabalho aprovado pelo prefeito. Como se trata de ajuste administrativo que se destina a atender a entidade filantrópica educacional, que está previsto tanto na LDO como na LUA, o projeto de lei está em condições de ser apreciado pela Casa. Assim sendo, a Comissão de Constituição e Justiça opina no sentido de que o plenário deve apreciar a proposta do prefeito. 12 de março, assinam o vereador Renato Wojciechowski, presidente, vereador Márcio Jandrei, vice-presidente, vereador João Coelho Sobrinho. Comissão de Finanças e Orçamento. O prefeito encaminha à Câmara projeto de lei
solicitando autorização para assinar convênio com a entidade Missão SOS Vida de Agudos do Sul, no valor de R$18 mil, para repassar ajuda financeira referida à entidade associativa referente a custeio das despesas de consumo de energia elétrica e de alimentação. Trata-se de ajuste administrativo que se encontra previsto tanto na Lei de Diretrizes Orçamentárias como no orçamento, que atende aos requisitos financeiros e orçamentários para ser celebrado, em razão do que está em condições de ser apreciado pela Casa. Nessas condições, a Comissão de Finanças e Orçamento opina no sentido de que o projeto está em condições de ter sua tramitação normal e, por conta disso, ter seu mérito apreciado pela Câmara. 12 de março, assinam presidente e vereador João Coelho Sobrinho, vice-presidente vereadora Larissa Martins e vereador José Mauri Lacerda. Senhor presidente, uma emenda apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, subscrita pelos membros da comissão, vereador Renato Wojciechowski, presidente, vereador Márcio Jande, vice-presidente, vereador João Coelho Sobrinho, que pede para que se altere o valor previsto no projeto de 18 para R$12 mil, o repasse do convênio. É melhor votar o projeto e emenda a gente? É, porque só for o projeto, Está em discussão a emenda do projeto, já feita a leitura para o doutor Nelson, do conhecimento dos senhores vereadores. Essa emenda é para ficar em reduzir para 12 mil. Diantemente, já desde antes de ir para a votação, nós sabemos que todo quanto é projeto que vem, sempre existe um planejamento, assim como já teve de outras entidades que nós aprovamos. Então, para isso, eu já vou dizer desde já que eu sou o contrário sou contra essa emenda. Já desde já fica declarado meu voto que a gente é contra a emenda. Senhor presidente, por ter conhecimento do trabalho que a missão vem desenvolvendo e também pela previsão, assim como o vereador Leonides lembrou bem, foi previsto no orçamento já o convênio, e também por entender a necessidade que a entidade tem em manter as suas instalações, e por pensar que num futuro muito próximo ela pode fazer outras parcerias que vão beneficiar ainda mais essa questão do trabalho da prevenção contra as drogas. Eu também não sou a favor da emenda. Eu peço que mantenha, né, o valor previsto na lei encaminhada pelo Executivo, de R$ 1.500 por mês, no caso. Obrigado, senhor presidente. Eu sou claro a favor da emenda e vou explicar por quê, vereador Ruth. Nós temos 5 internos de Agudos do Sul, que está custando para o município R$3 mil por mês. Entendeu? Não, no caso, 5 vezes 3 são 15, está indo para. O projeto é para aumentar para 18 mil. Seria muito bom para o município, no meu ponto de vista, como Márcio, não como vereador, se fosse internos do município. Entendeu? Porque aqui tem bastante drogado, como o pastor nos falou. Então nós vamos pegar o dinheiro da prefeitura, que está faltando investir na praia, está faltando investir nas escolas, nas creches, nas ruas, de todas as localidades que não dá para passar com o carro. O senhor João Pedro sabe muito bem disso, que ele anda o dia inteiro, e a nós também. E vamos investir na SOS Vida, para trazer pessoas de Curitiba, que tem uma infraestrutura muito maior de atender pessoas com problema de droga. Nós vamos trazer de lá, vamos fazer a pessoa se tratar, sair daqui curado e voltar para Curitiba. Eu sou totalmente contra. Eu sou a favor se fosse todos os internos de Agudos do Sul. E aí, conta com o meu voto sempre. Mas eu não estou pensando em política nem nada, eu estou pensando como Márcio. Sou contra, sim, porque é serviço de fora. A maioria dos drogados vem de fora, como teve um caso de um amigo meu que trouxe o filho lá do sítio cercado, deixou ali. Na sexta, na segunda, o filho foi embora. Então, do mesmo jeito que ele trouxe, tem muitas outras trazendo. É muito bom para os pais das pessoas que moram fora de Agudos. Já trazem longe
para ter a oportunidade de voltar. Mas para nós, eu acho que seria bom se fosse em termos de Agudos do Sul. É que sempre chega em Agudos do Sul, é inverno para ficar na casa. Porém, a casa não obriga. Nenhuma casa é obrigatória que o aluno fique, a não ser tratamento fechado, ou seja, psicólogo. Quantos nós temos de agudos que o senhor lembra hoje que em 6 anos que estão curados, trabalhando, como o senhor falou, aqui em Agudos? Se você quiser, eu posso te fazer uma... Não, mais ou menos, quantos assim? Já se passaram para muito... Em 6 anos. 6 anos. Em torno de 4 por ano. Seria uma grande média. É o meu voto, pastor, é o meu voto. Como eu posso fazer uma doação pela minha empresa para a sua associação, mas eu acho que o recurso da prefeitura tem que ser mantido, porque a cidade está muito carente para isso. Esse é o meu voto. Terminada a discussão, vai a votação à emenda do projeto. Vereador que aprova, permanece como está, contrário, se manifesta. Sou contrário à emenda. Eu também sou contrário. Aprovado por 6 votos a favor e 2 contra. Voto contra da vereadora Larissa e do vereador Leonides. Está em discussão o projeto do SOS Vida. Primeira discussão, senhores vereadores. Vereador, projeto com emenda. Com emenda já aprovada. Quero aproveitar o calor da discussão para lembrar que, segundo o orçamento que nós aprovamos para esse ano, em torno de 40% do total do orçamento é destinado à Secretaria de Obras e Urbanismo. E desse total do orçamento, apenas 4% é destinado à Secretaria de Assistência Social. E o convênio com a missão SOS Vida, ele é proveniente, ele é vinculado com a Secretaria de Assistência Social. Então, e também quero lembrar a todos os vereadores que não fizeram parte da última audiência pública a respeito da prestação de contas do último quadrimestre da Prefeitura, que do total de recursos da dotação orçamentária destinada à Secretaria de Assistência Social, sobrou recurso. Então, cada secretaria tem sua função, né, e tem dotação e orçamento para executar suas funções. Eu não concordo em algumas questões com o vereador Márcio, quando ele cita que esse recurso poderia ser usado para arrumar ruas do município, né, nesse sentido. Porque nós sabemos da necessidade emergente do tratamento, né, com relação à dependência química. E tratar dependentes de outros municípios não significa virar as costas para dependentes do município de Agudos do Sul. É um trabalho da entidade, né? Eu acredito que nós, enquanto vereadores, devemos ser imparciais na hora de analisar. E, claro, que sempre pensando no bem do município, mas eu acredito que a entidade ela tem muito mais a contribuir com o município do que a explorar do município, entende? Então, é uma contribuição, aparentemente, R$18.000, pode parecer um grande valor, mas mensalmente se tornam R$1.500. E todos, né, que têm controle e têm orçamento em casa sabem quanto vale R$1.500, né, e o que se pode fazer com isso. Se, né, a entidade pudesse, eu tenho certeza que precisa de muito mais do que isso. Então, nesse sentido é que eu sou a favor, né, era a favor, né, sou contra a redução e sou a favor do convênio com a missão. A gente tem outros trabalhos também fora da Câmara com relação à recuperação de dependentes, e quem trabalha diretamente com a causa sabe da diferença que faz na vida de uma pessoa ter o amparo, né, de uma entidade, de um grupo de pessoas que possam auxiliar nesse tratamento. Só isso, senhor presidente. Muito obrigada. Terminada a discussão, vai a primeira votação do primeiro turno no projeto SOS Vida. Com emenda. O vereador que aprova permanece como está, contrário, se manifesta. Eu já acabei aqui a sua
o projeto, claro que eu sou a favor. Dei meu voto contra a emenda, mas de aprovar o projeto, a gente é a favor. Declaro aprovado em primeira votação por unanimidade do projeto do acesso livre. O projeto. Por último, na pauta de hoje, projeto de lei número 6, 2013, de autoria do prefeito municipal, que altera atribuições dos cargos de advogado e contador da Prefeitura Municipal, para prever que os titulares desses cargos possam exercer suas atribuições também aqui no Poder Legislativo, em fundos e autarquias municipais. A Comissão de Constituição e Justiça dará o parecer seguinte: o prefeito municipal, a pedido da presidência da Câmara, encaminha projeto de lei em referência, por meio do qual propõe que as atribuições dos cargos de advogado e contador da Prefeitura também sejam exercidas na Câmara e em outros órgãos da administração municipal. O objetivo do projeto é solucionar a falta de tais cargos efetivos na Câmara, já criados, mas só passíveis de provimento mediante concurso público, o que deverá ser feito no futuro. A proposição atende aos requisitos constitucionais e legais, eis que tem origem no Poder Executivo e está formalizada como projeto de lei, pelo que se encontra em conformidade com as regras pertinentes da Constituição Federal. Assim sendo, a Comissão de Constituição e Justiça opina no sentido que o plenário deve apreciar a proposta encaminhada pelo seu prefeito. 12 de março, assinam o vereador Renato Gouveia Costa, presidente da comissão, o vereador Márcio Jander, vice-presidente, e o vereador João Coelho Sobrinho. Feita a leitura do projeto de número 6 de 2013, já do conhecimento dos vereadores e vereadoras, está em primeira discussão o projeto, senhores vereadores. Isso aí, no caso, esse projeto a gente correu, olhou, né, então, que nem a gente estava deciso, né, mas isso aí, né, a gente, no caso, você a favor agora, mas só que a gente briga daí pelo concurso, que ele vai assinar, o advogado, que nem a gente se informou tudo aí, continua o doutor Nelson respondendo pela Câmara, né? Então não vai dar problema nenhum para a Câmara, porque se fosse de nós depender aí do advogado da Prefeitura assumir o trabalho da Câmara, eu na realidade era contra, né? Então na realidade a gente vai, por exemplo, votar a favor desse projeto. Hoje, a primeira discussão, claro, tem mais uma discussão, mas, segundo a gente está informado, não tem problema nenhum, porque o advogado da Prefeitura vai só assinar por via que não dá tempo aí de acertar as coisas em Ministério Público, o Tribunal de Contas, tudo, né? Então, precisava ter já os cargos comissionados, cargo aí, por exemplo, os concursos já, hoje, né? E não dá tempo depois, o espaço estourou, né? Então, daí a partir disso, o advogado só vai assinar para poder manter a prestação de contas. Então, é isso que a gente se informou, que a gente sabe. Tá, obrigado. Gostaria só de fazer uma pergunta. Eu também estava pensando nisso, mas essa é uma pergunta. Ele vai, por enquanto, eles vão só assinar. E o presidente vai correr atrás agora em diante, vão assinar por um pouco de tempo, mas vai correr para que exista concurso para que nós possamos ter o nosso advogado da Câmara. Mesmo porque, claro, que nem falar com o Dr. Nelson vai ficar isso, claro que é uma coisa muito boa. É um advogado que vem assessorando mais há muito tempo. Então, eu gostaria, se nós vamos ter daqui a mais tempo, vai conseguir fazer o concurso para que nós tenhamos o nosso advogado para a Câmara. O problema tão dentro do Tribunal de Contas não é tanto pelo jurídico, mas pelo contador, vereador. E no momento, se fosse nós atender todas o que o tribunal exige em concurso público hoje, para nós efetivar o contador e o advogado, então nós não teria tanto tempo assim rápido, pelo tanto das exigências que eles exigem, e nós fazer um concurso e resolver o problema agora já. Então, a gente entrando num acordo com a Prefeitura, de eles assinarem por um pouco de tempo.
Claro que nós vamos ter que, no futuro, fazer um concurso e deixar tudo efetivo pela Câmara. Tá certo, porque era a pergunta que me preocupava e me preocupo, porque nós sabemos que a Câmara foi desvinculada da Prefeitura, né? Então, no caso que aquele dia eu não estava bem a par do que estava acontecendo, então a gente... Posso dizer para o vereador que desvincular a Câmara da Prefeitura foi uma resolução que eu procedi. Sim. O presidente Godofredo, na época, no primeiro meu mandato aqui, acho que o vereador já era vereador nesse mandato, e foi uma exigência minha de não deixar a Câmara vinculada à Prefeitura. Então o orçamento da Câmara vinha à Câmara. Então, para isso que a gente está perguntando, porque não vai ficar há muito tempo a Câmara e com serada pela Prefeitura, né? Doutor, quer dar uma explicação sobre o projeto? Sim. Bem, o problema é o seguinte: o que o Tribunal de Contas exige no caso do advogado, tanto do contador, que eles sejam servidores da Câmara com atribuições para, no caso do advogado, defender a Câmara Municipal. Né? As atribuições estarão definidas em lei, necessariamente, para o cargo, e isso trata de defender a Câmara perante a Justiça ou fora dela, como advogado, né? e dar parecer jurídico sobre assuntos que interessem novamente a Câmara. Né? A assessoria que eu faço aqui para os senhores vereadores, para a própria casa e especialmente para as comissões, não são atribuições do advogado da Câmara. No caso do contador, da mesma forma, ele vai apenas fazer a contabilidade estritamente das receitas e das despesas, vai fazer os lançamentos, assinar e encaminhar para o Tribunal de Contas. Os restos dos serviços que a empresa do Casagrande presta aqui hoje não seriam prestados por um contador. Então podem facilmente ser executadas pelos contadores aqui da empresa do Casagrande e assinadas pelo contador da Câmara Municipal. No caso do advogado, eu duvido muito que nos próximos 3, 4 anos haja necessidade do advogado da Prefeitura assinar qualquer documento aqui da Câmara Municipal. Né? Então eu vejo isso como uma economia, porque nem eu nem o Casagrande recebem 13º, férias, né? E a Câmara também não recolhe os 20% de Previdência Social, que é a contribuição mensal sobre os vencimentos de todos os servidores, né? que a Câmara teria que recolher. Então, se somar tudo isso, né, a economia é grande e, de qualquer maneira, ainda que se faça concurso, que se nomeie esses 2 cargos, no caso do advogado, da assessoria jurídica, vai haver necessidade de ser contratado um advogado, porque, mal ou bem, aqui há a necessidade de que haja um assessor jurídico para assessorar os senhores. Né? A vereadora, eu lembro, ano passado, quando, não lembro do que se tratava, mas colocou até que gostaria de que as bancadas, pelo menos, tivessem um assessor jurídico, né? Cargo comissionado, de confiança e tal. Mas isso seria mais dispendioso ainda. Então, claro que pode dizer, não, mas o Nelson tem interesse, claro que tem, mas eu estou procurando ser o mais honesto possível aqui. No caso, seria um servidor efetivo da Prefeitura, né, advogado e contador, que foram aprovados no último concurso, os responsáveis por assinar esses pareceres e defender a Câmara perante ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e assim por diante. Hoje, nós sabemos que a relação política entre a Câmara e a Prefeitura é amigável, né? Principalmente porque a gente sabe que o presidente da Câmara é da base do atual prefeito. A preocupação nossa, eu acredito que do vereador Leonides é a mesma também. No futuro, daqui 2 anos, nova eleição da presidência da Câmara, né, e da mesa diretora, a Câmara não poderia sair prejudicada numa situação como essa. De repente a Câmara precisar de uma urgência num parecer e o Executivo se negar ou coisas nessa natureza. Isso eu acredito que é uma questão. Obrigado, doutor Nelson. Terminada a discussão, está em primeira votação do primeiro turno o projeto. Senhores vereadores.
Vereador que aprova permanece como está. Vereadora contrária se manifesta. Declaro aprovado por unanimidade o projeto. Em primeira votação. Terminamos a ordem do dia, os projetos, as indicações, passamos para a palavra livre. Vamos começar a palavra com a vereadora Larissa Marquete Martins. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a aprovação de cada indicação minha. Dizer que eu estou ansiosa pela presença do secretário e que na última sessão a minha intenção era fazer um convite geral para todos os secretários, mas a convocação ela deve ser específica e ter um assunto pontual para ser tratado, então faremos a cada semana uma convocação e eu acredito que será de grande valia para todos os vereadores, não só uma aproximação com os secretários municipais, mas também entender um pouco quais são as metas e os planos para o próximo mandato que se inicia, para a próxima gestão, né, e principalmente para esse ano. Eu também quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui na sessão hoje, lembrar a todos que estão assistindo a sessão que divulguem que a sessão está indo ao ar, está sendo publicada no site da TV O Repórter, www.tvorepórter.com.br. As pessoas que não têm possibilidade de comparecer na Câmara, né, podem assistir. E dizer que nesse próximo final de semana, a partir da sexta-feira, haverá um grande encontro de mulheres em Brasília. Estou programada para participar. Somente mulheres eleitas, então eu acredito que teremos a oportunidade de conversar com muitas mulheres e trocar muita experiência. Teremos também uma formação política bem aprofundada, né, a respeito dos programas de governo do governo federal e principalmente com relação aos programas que são vinculados com o município. Então serão palestras com ministros e ministras e infelizmente não posso convidar nenhuma mulher do município, né, por enquanto sou só eu a eleita. Quem sabe no futuro próximo, né, possamos ir em 2, 3 numa comitiva aqui do município. Presente. Então, só comentada os projetos, né, do AS Vida, né, a gente, na realidade, aceitou aí, por exemplo, uma emenda, eu tinha votado antes toda a vida, né, então a gente, na realidade, quer uma coisa melhor para o município, é difícil poder manter tudo o que falta, né, e daí teve o caso da PAI, né? Então foi rebaixado o valor, daí o pessoal cobrou muito, porque é uma entidade do município, a maioria não tem gente de fora e daí a gente... Nossas indicações. Na verdade, né, tipo, hoje veio de remessa, na verdade. Então, né, tipo... Eu acho assim, principalmente o ônibus. A segunda viagem para Curitiba levando pacientes, se eles fizerem como eles prometeram no ofício de resposta, né, tipo, urgentemente, é muito bom, porque a gente percebe a necessidade de quem consulta no horário da tarde, de que não precise levantar 4 horas da manhã para pegar o ônibus 5 horas para ir para Curitiba e ficar até 5, 6 horas da tarde lá em Curitiba, muitas vezes com problema sério de saúde, sofrendo, né, passando de outros. E meu boa noite. Obrigado, vereador José Mauri. Pastor, pelo meu voto, mas justificar aqui a minha opinião. Para isso existe a discussão e depois a votação. A minha opinião eu exponho e eu estou aqui para representar durante essa uma semana. Eu fiz um trabalho de fazer uma pesquisa simples, conversando com as pessoas e pegando a opinião de cada um, do que achava. E os contras foram maiores que os prós. Então, eu me
eu acho uma direita, de por estar representando o povo, votar dessa forma. Não tendo mais nada a tratar, marco a próxima sessão ordinária para o dia 19 de março, na terça-feira, às 19 horas, e declaro encerrada a nossa presente sessão hoje. Muito obrigado, boa noite. TV O Repórter, a TV web da sua cidade. Oferecimento Avipec Comércio e Representação de Produtos Avícolas. Exclusivo fornecedor de pintainhos de um dia para corte e postura. Raças caipiras e codornas. Sementes, fertilizantes, farmácia veterinária, produtos para pets, completa linha de rações e concentrados. Artigos para pesca e selaria. Carabinas de pressão, marcas Rossi e CBC. Roçadeiras na caixa e ferramentas em geral. Em 2 endereços para melhor servi-los. Loja Matriz BR 116 Pinheirinho. Telefone 41 3346-5544 e Loja e Fábrica, Avenida Nicola Pelanda, 4475. Umbará, telefone 41 3348-1255, Curitiba, Paraná. Em breve, nova fábrica de rações em Araucária. Visite nosso site www.avipecprodutos.com.br. Assim faz. Associação Comercial e Industrial de Fazenda Rio Grande. Rua César Carelli, telefone 3627-1958. Autoelétrica Eucaliptus. Avenida Paineira, telefone 3604-1579. NASA Motopeças. Avenida Carlos Eduardo Nicheli, 1126. Telefone 3627-6868. Revelar Imobiliária. A primeira grande imobiliária especializada em Agudos do Sul. Fone 041 3333 0028.